Que bom, a gente percebe que nessa data muitas pessoas vêm e outras vão, né? Tem muita gente de férias viajando e nós estamos aí até janeiro inteirinho, vamos estar juntos. Nós estamos recebendo a visita do pastor Gustavo, da Mariana e da Eloá. Mariana, fica em pé, Mariana é a esposa. Eles, em agosto do ano passado, e foram para Michigan, nos Estados Unidos. Ele foi fazer mestrado, está agora no período prático, já concluiu o mestrado com boas notas, parabéns, Gustavo é bem aplicado. E tem ideias de continuar o projeto acadêmico mais um tempo lá no norte, ou Midwest dos Estados Unidos. Bem-vindo. Ele fala fluentemente inglês, ele prega já em inglês, isso é muito legal. Desde quando ele já estava aqui com a gente, quando nós recebíamos alguém de fora com a língua inglesa, ele sempre foi o tradutor e temos o privilégio de recebê-lo de volta, foi parte da nossa equipe ministerial e agora está por esse tempo emprestado lá para o projeto de Deus. Seja bem-vindo, Gustavo, que Deus abençoe. Ele tem alguns livros que ele publicou, são 2, né? Sim. Então depois vai estar lá na saída, vocês podem, se tiver interesse. Deus abençoe, Pai. Muito obrigado por estarmos aqui com o nosso irmão, pastor Gustavo, a Mariana e Eloá. Que o Senhor use-o para proclamar a Tua palavra com autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Grato ao pastor, a Neia. O carinho do pastor sempre para conosco, mesmo distantes. Ele liga para a gente lá no nosso aniversário também, viu? Pastor, sempre acompanhando, mas eu agradeço pelo convite, agradeço o conselho, a equipe ministerial também, eu saúdo. A família, a Mariana sempre me acompanhando. A Eloá está matando a saudade lá na Rede Kids, da criançada. Minha mãe conosco, mas agradeço ao carinho de todos que têm nos acolhido. Agradeço Douglas, Tayane, pequena Helena, que tem nos hospedado, não medido esforços. 2 Coríntios 5,14 diz que o amor de Cristo nos constrange. E nós temos sido constrangidos pelo carinho das pessoas, pelo carinho da igreja. É muito bom rever vocês. É maravilhoso estar aqui, esse abraço, esse calor brasileiro, né? É um pouco diferente lá, esse calor humano. Esse povo, quando se reúne, fala todo mundo ao mesmo tempo, ora todo mundo ao mesmo tempo. Lá é um pouquinho diferente, né? Mas é bom demais estar aqui com vocês. Um pouquinho para vocês entenderem como está o clima lá. Há uma foto que vai mostrar para vocês a gente ali na neve. Primeira imagem. Nós saímos de lá agora com sensação de menos 19 graus, ok? E eu ouvi que o freezer, naturalmente, a temperatura é de 18 negativo. Então nós estávamos literalmente dentro do freezer e todo esse tempo lá nunca fiquei gripado. Eu cheguei aqui e gripei, nesse calor. Então minha voz ainda está se recuperando e a rotina lá tem sido boa, Deus tem cuidado da gente, estamos na igreja. Um abraço da igreja Victory Point Church para a IPI de Dourados. E que nós possamos assim também dar continuidade a essa parceria, né? Algo importante para vocês saberem é que a IPI de Dourados é uma referência, não somente para o Brasil, mas quando nós vamos para fora, nós percebemos o quanto aqui nós crescemos, nos desenvolvemos e podemos também lá ajudar as igrejas americanas, porque aqui sim é uma escola. Eu fiquei por 13 anos, muito cresci e agora posso também contribuir para outras igrejas. Nós estamos nesse período natalino tão gostoso, né? A igreja esvazia um pouquinho porque as pessoas viajam, muitas viagens, muitas festas, muito comércio. A minha terra natal é Londrina, onde eu nasci. Fiquei sabendo que o maior Papai Noel do mundo está lá. Foi conquistado isso e reconhecido pelo Guinness. Mas também acompanhei o Papai Noel de rapel aqui em Dourados, né? Descendo ali na Praça Antônio João. E eu estava esses dias lendo um livro sobre o Natal com a pequena Eloá. E me deparei com essa foto no final dessa criança. E eu fiquei contemplando essa imagem, pensando. O verbo se fez carne. Deus desceu no nosso nível.
Emanuel, Deus conosco. Nesse bebê nós vemos Deus. E eu queria usar minha imaginação com vocês. Só estou imaginando. Imagine o Pai, Trindade reunida, o Pai diz a Jesus: vem cá, meu filho, você vai descer. E eles estão perdidos, eles têm a religião deles, mas eles me perderam. Eles não compreenderam a minha vontade e muito menos eles sabem como eu sou. Mas vamos fazer um acordo. Você vai descer no nível deles e você vai mostrar para eles como eu sou. Quem é Jesus? Deus no nosso nível. Quando olhamos para Jesus, nós vemos como Deus é. Ok? Emanuel, Deus conosco. Eu olho para Jesus, lembra João 14, quando Filipe diz a Jesus: mestre, mostra-nos o Pai. O que Jesus diz: Filipe, quanto tempo eu estou com vocês e você ainda não viu o Pai? Quem me vê, vê o Pai. Olha para Jesus, você vê Deus. Olhe para os evangelhos nessa perspectiva. Eu gostaria de ler o Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 5 e depois 9 até o 16, na nova versão internacional, que diz: no princípio era aquele que é a palavra, ou o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito, o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Verso 14, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Nós vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça. Vamos repetir juntos o verso 16. Todos recebemos de sua plenitude graça sobre graça. O tema que estamos trabalhando, até que ele venha, resplandeça a sua luz em plenitude de vida. Nós fomos chamados a viver em plenitude de vida. E nós vamos entender hoje como podemos adquirir esta vida abundante e plena que Jesus veio para nos dar e realmente assim viver o que é o verdadeiro sentido do Natal. João é o último evangelho a ser escrito. Os outros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, já por volta mais ou menos 20 anos percorriam, enquanto João, depois de 20 anos, foi escrito para combater uma grande heresia que veio para destruir a igreja da época, o gnosticismo. E nesse tempo, os gregos, eles negavam a criação, a encarnação e a ressurreição. No decorrer da história, nós vemos muitos homens que se levantaram para defender algumas dessas doutrinas. Atanásio é um que surgiu para defender a encarnação de Cristo, Deus que se fez carne e habitou entre nós. Atanásio, ele tem uma frase famosa que diz que Deus se torna homem a fim de tornar os homens deuses. Eu traduziria dizendo: Deus se tornou como nós a fim de nos tornar como Ele. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, os evangelhos sinóticos, os três
anteriores, eles enfatizam muito nas ações de Jesus. João enfatiza as palavras de Jesus. Eu sempre recomendo alguém que recebe Jesus, vai começar a ler a Bíblia, não comece Gênesis. Comece no Evangelho de João. Comece com Jesus. E João vai te enriquecer no conhecimento da vida de Jesus. Todos os evangelhos são maravilhosos, mas eu tenho um carinho especial por João. João era o apóstolo da intimidade. Ele estava muito perto de Jesus. Coisas grandiosas foram reveladas ao coração de João. Intimidade com Cristo. E esse tema, plenitude. Como viver em plenitude? Quando Jesus vem, inicia seu ministério, ele diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida, zoe, vida de Deus, e a tenham em abundância. A vida de Deus plena. A nova versão internacional diz, tenham e vivam plenamente. Nós somos chamados para viver uma vida transbordante. A palavra plena, a palavra abundante, perisson, é extraordinária, superabundante, uma vida que vai além do esperado. Pode ser que quando você olhe para si mesmo, e fim de ano é tempo de introspecção, de olhar, pode ser que você está muito aquém do que você deseja estar. Ou pode ser que você não está sendo tudo aquilo que Deus lhe criou para ser. Deus tem um plano, Deus tem uma promessa, Deus nos deu o seu Filho, Deus nos deu salvação, Deus nos deu paz, nos deu eternidade, nos dá um novo nascimento, regeneração, para você viver em derrota? Uma vida parcial naquilo que é o plano de Deus para você, ou você quer se tornar tudo que Ele lhe criou para ser? Para você se tornar tudo que Deus lhe criou para ser, primeiro eu preciso desejar. Muitos desejam, poucos decidem. Depois eu preciso decidir. Eu serei, em 2026, tudo que Deus me criou e pagou e enviou o seu Filho para eu ser. Depois você precisa decidir disciplina. Eu vou lutar por isso, eu vou me esforçar por isso. Determinação, não vou desistir. E em Deus você vai conquistar. A luz da plenitude de Cristo, ela vai resplandecer sobre a sua vida. Em primeiro lugar, dentro do texto que nós lemos, quando você reconhecê-lo. O mundo, verso 10, foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Há muitos que o reconhecem parcialmente. Para o judaísmo, Jesus foi simplesmente o judeu do primeiro século, um mestre ou um profeta. Para o islamismo, um grande profeta, mas não Deus. Para o hinduísmo, Jesus é um guru espiritual. Para o budismo, um modelo ético de compaixão. Para o secularismo, um líder moral, revolucionário, um ícone cultural. E para você, quem é Jesus? Para nós, igreja, Ele é o Filho do Deus vivo, o Messias, o ungido de Deus. Esse é Jesus. Não encare como encaram o mundo secular. Um líder moral que quando eu preciso, eu recorro a ele. Ou muitas vezes alguns o consideram como o step da sua vida, que você só se lembra do step quando o pneu fura. Poxa, algo deu errado na minha vida, Jesus. Aí você ora, jejua, busca Deus, vai para a igreja. Não, Jesus é o Filho de Deus. O Filho do Deus vivo. O nosso Senhor Augusto Cury, famoso escritor, viveu um tempo de ceticismo racional. Mas ele foi encantado e conquistado pela inteligência, sensibilidade e profundidade psicológica de Cristo. Então passa a escrever livros sobre Cristo. Ele se converte ao cristianismo. Talvez você já ouviu falar de C.S. Lewis, um ateu convertido que considerava a si mesmo o convertido mais relutante da Inglaterra. Ele dizia, ou Jesus era um lunático ou um mentiroso. Não é possível ter Jesus somente como um profeta, um líder moral. Ou ele era um lunático, mentiroso, ou ele era o Filho de Deus. É melhor acreditar que ele era um Filho de Deus. Mas também é uma rejeição explícita. Em 1966, os Beatles declararam em um jornal britânico: "We are more popular than Jesus now." Nós somos mais populares que Jesus.
Logo em seguida, John Lennon caiu. Onde estão os Beatles hoje? Onde está Jesus no trono? Ele permanece e permanecerá para sempre. Podem se levantar impérios e reinos combatendo, perseguindo. Quando você lê a história da igreja, você vê a perseguição, os mártires, pessoas que morrem pelo evangelho. E sabe que os escritores diziam e dizem que o sangue dos mártires que morreram por Jesus eram simplesmente sementes, porque um morria, 10 se convertiam. E é esse Jesus que nós servimos. É que por Ele que nós vivemos e movemos e existimos. Lembra o Titanic? Nem Deus afunda esse navio. Acho que Deus estava de boa. Olha que legal, muito bom. Legal, gostei do que fiz aqui, projeto maravilhoso. Aí falaram besteira. Nem Deus afunda esse navio. Ok. Cuidado. Deus, Ele pode grandes coisas. E nós temos que reconhecer Jesus. Nós temos que reconhecer Deus. Quem é o nosso Senhor? Quem é o nosso Salvador? E confessar com os nossos lábios. Há um grande movimento, não somente nos Estados Unidos, mas na Europa, de conversões em massa da geração dos millennials, da geração Z, dos jovens estão se voltando para Deus. Eu ouvi de alguém dizendo: olha, Gustavo, ouvi dizer que as igrejas americanas estão mortas e frias. Eu respondi: não é essa a realidade que tenho experimentado. Eu tenho visto jovens sedentos na igreja onde nós frequentamos. Eles saem às ruas para orar, para curar pessoas. Os jovens estão em fogo por Deus, porque Deus tem algo a realizar nesse tempo. Eles estão reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Mas não é necessário, não é somente suficiente reconhecê-lo. Preciso recebê-lo. João 1:11 e 12 diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. É uma decisão pessoal, é um convite racional, onde você não simplesmente levanta a mão, mas você precisa crer no Evangelho de Jesus, mesmo sem compreender tudo o que ocorreu. Você não precisa ter um mestrado, você não precisa ter um curso teológico. Você precisa ter sede de Deus. Mas você precisa desejar recebê-lo. Muitos reconhecem, frequentam os cultos. Poucos recebem. Você recebe uma vez, ele entra, ele não sai mais. Ele permanece para sempre. Quando você recebe, sinto lhe dizer, perdeu a privacidade. Quando você recebe Jesus na sua vida, o Espírito Santo vem. Efésios 1:13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Quando eu ouço e creio no evangelho de morte, de ressurreição, de ascensão, mas também de derramado do Espírito Santo, o evangelho pleno e completo, é quando eu sou selado com o Espírito Santo e você perde a privacidade de pecar. Sinto muito. Não peca em paz mais. Porque o Espírito Santo vai pesar na sua consciência. É assim que eu recebi. Aos 16 anos, estava eu em um acampamento Shalom em Londrina. E naquele dia um homem pregava. Eu aos meus 16 anos, ele falava de Jesus. E ele começou a dizer, e ele fez o apelo: você quer receber Jesus na sua vida? Se sim, fique em pé, levante sua mão. Aquela ação é simplesmente parte prática da sua fé. E eu estava com vergonha. Eu pensei comigo, eu quero. Todos os jovens ali sentados. Um acampamento, cerca de 35 jovens. E eu pensei, se o rapaz do meu lado levantar a mão, eu vou levantar. Ele levantou bem na hora. Levantei também. Aquele rapaz chorava tanto. E eu não chorava. Eu pensei, Deus, como eu sou frio. Eu devia estar chorando como ele não estava chorando. Não senti nada. Mas algo aconteceu. Independente da emoção, é uma decisão. Eu quero
eu recebo, eu preciso, eu necessito. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. A minha carne anseia por Ti, pela Tua presença. O que importa não é ser tudo neste mundo, mas que Cristo seja tudo em nós. Na segunda-feira subsequente, aquele acampamento, eu me lembro que o mundo era diferente. Eu estava dentro do ônibus, indo para o trabalho. Mecânico de manutenção industrial, torneiro mecânico. O mundo era diferente, algo aconteceu. O Espírito Santo, ele vem para selar e permanecer para sempre. Não perca o privilégio. Talvez você tenha religião, mas você nunca recebeu a vida plena de Deus em você. É vida plena que Ele tem. Colossenses 1,19 diz que agradou a Deus que em Cristo habitasse toda a plenitude da divindade. Tudo de Deus em Cristo. Colossenses 2, 9 e 10. Em Cristo habitou corporalmente toda a plenitude, tudo de Deus. E agora que vocês estão em Cristo, vocês receberam a plenitude, tudo de Deus em Cristo, quando temos Cristo, tudo de Deus em nós. Quando Paulo ora pela igreja, eu oro para que vocês conheçam o comprimento, a altura, a profundidade, a largura do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios da plenitude de Deus. Plenitude depende do conhecimento, da sede de conhecê-lo. E às vezes você está buscando fora o que está dentro. Uma vida plena e perfeita habita em você. Você sabia? Fala assim, uma vida perfeita habita em mim. Que vida é essa? Jesus. A vida cristã, presta atenção nisso. Ela é impossível de ser vivida, porque ela é sobrenatural. Ela é muito simples, mas é impossível, ok? Porque é sobrenatural. Só uma pessoa pode viver a vida cristã. Quem? Jesus. Por isso que Paulo faz aquela declaração: eu fui crucificado com Cristo, logo já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. A vida cristã. Vida cristã não é tentar ser como, mas é permitir que Jesus seja Jesus em você, através de você, declarar: não vivo mais eu, não vivo mais Gustavo, não vivo mais Maria, não vivo mais José, mas Cristo vive a sua vida em mim. Paulo diz, Romanos 15, não me atrevo a dizer nada, a não ser aquilo que Cristo realizou e ensinou por meu intermédio. Gente, você tem a oportunidade de ser mão e boca de Deus para essa geração. Não se contente com pouco. Deus tem plenitude. Mas plenitude não vem só do reconhecimento. Não basta simplesmente recebê-lo para viver plenitude. Você precisa contemplá-lo. João 14, vimos a sua glória. Nós contemplamos algumas coisas. Podemos contemplar a natureza. Podemos contemplar o som, o céu, o sol, o universo, as estrelas. Contemplar no rosto de uma criança aquele sorriso. Mas nós precisamos contemplar Cristo. A palavra de Deus diz: vinde e vede. Hebreus 12, 2 diz: olhando firmemente para Jesus. 2 Coríntios 3, 18, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados. Lembra aquela ocasião em que Maria e Marta serviram? Jesus estava na casa de Maria e Marta. Marta, com muita dedicação, uma mulher zelosa, empenhada, fazia o seu melhor, fazia bolo de cenoura com chocolate, servia Jesus. Mas Maria ficou aos seus pés, contemplando. A vida ocupada e corrida pode te pegar, mas não deixe de contemplar. Não perca a melhor parte, porque essa não lhe será tirada. A cultura é contra a contemplação, um mundo acelerado, todo mundo quer ir rápido, mas ninguém sabe para onde. Muitas opções de entretenimento, e quanto mais a indústria do entretenimento cresce, mais infelizes e vazias e ansiosas as pessoas estão. A cultura
da distração. A gente pega o celular para ver a hora e perde meia hora. Não é difícil estar na frente das pessoas no âmbito espiritual hoje, se você simplesmente tiver sede por Deus. Porque as pessoas estão presas nas suas redes sociais, muitas vezes, no seu ativismo, e estão esquecendo do principal. Estamos ocupados demais. Se você parar para ouvir a voz de Deus, Deus fala comigo. Eu creio que você não consegue ficar um minuto em silêncio. O silêncio é um grande desafio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos para saber que eu sou Deus. Há um livro que li de Ricardo Barbosa de Souza, Caminhos do Coração, trazendo-nos cristãos de volta à solitude, à quietude, à devoção. Solitude não é solidão, é você estar sozinho com Deus, em contemplação. A quietude é para tudo. Existem momentos que estou vazio, sim. Existem momentos que estou mal, sim. Tentado, sim. O que fazer? Para tudo. Para tudo. Eu preciso da palavra de Deus, eu preciso me nutrir, eu preciso me alimentar. Muitos recorrem ao barulho, às bebidas, ao movimento, à muvuca. Não, às vezes é necessário para tudo. Para tudo. E contemple a Cristo, contemple a glória do Senhor. Colossenses, o apóstolo Paulo diz: assim como vocês o receberam, permaneçam nele, enraizados, firmados nele. 1 João em sua carta diz: permaneçam, cuidem para aquilo que vocês ouviram desde um princípio permaneça em vocês. Porque se aquilo que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, aí vocês permanecerão no Pai e no Filho. A questão não é se você tem Cristo em você, mas se você permanece nele, contemplando por meio da palavra, contemplando por meio da devoção, se nutrindo, clamando por ele. Ou você começa o seu dia e termina o seu dia sem contato algum com a palavra, e tudo bem. E tudo bem, se tudo bem. Eu emprestei a Bíblia de um amigo agora para trazer ao culto. Ele falou: pode levar, mas ela está bem derrubadinha. Eu falei: glória a Deus, que a sua Bíblia está derrubadinha. Porque se ela não tivesse derrubadinha, o derrubadinho seria você. Eu sinto muito se a sua Bíblia já tem 5 anos e está novinha. Sinto muito. Risca ela. Come a palavra. Tenha sede da palavra. O pastor falou: o sol tem luz própria. O pastor disse isso domingo. Sim. Mas a lua não. A luz que ela reflete é a do sol. A Bíblia nos chama de luzeiros desse mundo, estrelas do universo. Sabe que luz nós refletimos? A de Cristo. Encha-se dele. Não para você ficar se sentindo bem, que bom, andando espiritual pelos lados e cantos. Não. Encha-se dele, porque o mundo ao seu redor vai se beneficiar. Encha-se desse Cristo. O menino da manjedoura, até que ele venha, que a sua luz resplandeça em você em plenitude de vida. E eu concluo dizendo: lembra daquela ilustração? Eu pedi para você usar a imaginação. Filho, vai lá e mostre para eles como eu sou. Quando olhamos para Jesus, vimos Deus. Mas agora você vê uma outra pessoa. Quando você olha para o menino da manjedoura, quando você vê Jesus no seu ministério, você vê você. Porque aquele Cristo que veio, a missão dele se cumpre em você. O Natal tem sentido para você quando a morte e a ressurreição de Jesus, a ascensão, se completa em sua vida.
E o derramar dessa vida, do Espírito Santo, que é a vida de Cristo em nós, é o Cristo em nós, a esperança da glória. É quando essa vida de Cristo em você se manifesta no dia a dia. É quando o Natal faz sentido. É com essas mãos, olhe para os seus mãos. É com essas mãos que Deus vai tocar pessoas. É com essa boca aqui, ó, com a sua, que Deus vai falar com as pessoas. É com seus pés, porque Deus está em você. Deus vai no mercado. Não é quando você pede, Deus vai lá no mercado, Deus vai lá no hospital. Quando você vai, porque você carrega plenitude, vida de Deus. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós louvamos ao Senhor pelo verbo que se fez carne, a palavra encarnada. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. E dele recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado pela sua igreja aqui neste lugar, que ouve a tua palavra e que reconhece a ti como único Senhor e Salvador, e que recebe ao Senhor, e que contempla ao Senhor. Se alguém aqui nessa noite, nesse finzinho de ano, quer fazer uma decisão racional de receber Jesus, eu vou te pedir que todos com os olhos fechados, discretamente, só levante uma de suas mãos. Amém. Pode levantar. Amém. Você vai fazer essa confissão. Diz assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Perdoe-me pelos meus pecados. Eu me arrependo de coração. Entra no meu coração e preenche todo o vazio. Escreve meu nome no livro da vida. E obrigado, porque o Senhor não desistiu de mim, mas o Senhor me ama e tem um plano para minha vida. Obrigado porque eu fui perdoado. Eu tenho paz com Deus, paz contigo, e eu tenho vida eterna. Agora sou nova criatura, por causa do Evangelho de Cristo, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por esses que decidem por Ti, e por esses que permanecem em Ti. Viva a sua igreja assim, em plenitude, em nome de Jesus. Amém.